e 2022, que realmente veio presencial para as crianças, para os jovens. Eu penso muito nos jovens, não puxando a sardinha para o meu lado, não tem como não pensar nas crianças, nos adolescentes, mas nós adultos também. Até 2020 eu fiquei em casa, home office, até um determinado ponto. Aí no final do ano a empresa pediu para eu voltar uma vez por semana. Ano passado pediu para eu voltar 2 vezes por semana. Esse ano já estou indo 3 vezes por semana. Talvez até dezembro eu volte todo dia. E tudo bem, eu não estou reclamando. Só estou dizendo que, caramba, eu fico me questionando, mas eu não trabalhava todo dia até 2 anos atrás? Mas está tudo tão diferente que o que era normal, hoje a gente tem que se adaptar para voltar ao que era normal. Então, o que será que, de fato, esses 2 anos trouxeram de consequências emocionais para cada um de nós? Que mesmo eu, depois dos meus 15 anos, que eu tenho um pouco mais de 15 anos, mesmo depois dos meus 15 anos, eu ainda tenho que me adaptar, aí voltando ao trabalho aos poucos. Minha filha fez 11, então mesmo depois de já estar na escola há anos, ainda tem que se adaptar, aí voltando à escola devagar. Então, será que podemos afirmar que está tudo bem com cada um de nós, que está tranquilo, e que ainda não existe lá dentro de cada um de nós ainda um vestígio, alguma coisa que a gente precise diluir ainda para alcançarmos, talvez, a nossa própria paz interior, E é difícil pensar na nossa paz interior sem pensar no coletivo. Como é que eu vou pensar só em mim se eu estou inserida num contexto diferente? Como é que... Porque seria meio que um pensamento até meio infantil, A gente acreditar que basta somente o que a gente resolver conosco mesmo e está tudo certo. Mas será que dentro da minha casa, minha mãe está legal? Minha mãe é uma idosa, minha mãe ficou dentro de casa esses 2 anos. Será que ela ficou bem? Será que o meu pai, o meu irmão, será que alguém dentro da minha casa não está legal? Será que eu estou tendo esse olhar? Então, são tantas reflexões no trabalho. Acabei de dizer, Eu tenho que me adaptar a voltar ao trabalho aos poucos. Será que os meus colegas de trabalho estão na minha vibe? Que eu nem sei qual é a minha vibe não, tá, gente? Não estou afirmando nada. É só uma reflexão. Será que eles estão na minha mesma vibe? Será que eles estão precisando de um pouco mais de um carinho, de um olhar diferente? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, passou um questionário sobre síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, transtorno de ansiedade. Eu trabalho nessa empresa há 22 anos. Nunca me perguntaram isso. Eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo uma base, para a gente conversar na noite de hoje. Aí tem lá no capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Convido vocês depois, se tiverem tempo, curiosidade, de lerem esse capítulo, é muito bom. E aí eu destaquei 2 questões sobre esse assunto, Um que fala assim, é que toda palavra, está afirmando, é uma afirmativa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, lá nesse capítulo que fala dos bem-aventurados que são brandos e pacíficos, já começa trazendo para a gente uma reflexão sobre a palavra ofensiva, o comportamento ofensivo, um olhar, um ombro, que a gente faz assim. Porque quem está trazendo para a gente alguma coisa, está trazendo um determinado sentimento dentro de si. É que a gente, vou usar um termo muito atual, mas a gente está todo mundo meio que parece que está desconectado, Eu sinto uma coisa e acho que todo mundo sente igual, mas isso não é real, isso não é verdade. Então, se eu partir do princípio que tudo que eu falar aqui, todos vocês vão entender da mesma forma, eu já vou estar me equivocando. Porque não vai ser possível isso acontecer. E cada um aqui
é um espírito independente, com as suas realidades, com as suas experiências e com as suas expectativas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, no mínimo, raciocinarmos de uma certa forma, onde possa passar uma mensagem para todos nós, que possamos sair daqui e tentarmos, com os ensinamentos de Jesus, refletirmos um pouco mais sobre as nossas atitudes. E cada um aqui vai reagir de uma forma diferente. E também peguei uma outra parte, que também é uma afirmação. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Caramba, gente, que responsabilidade. Aí eu fui ler de novo. Eu falei, peraí, deixa eu ler de novo. Cíntia, lê de novo, porque é pesado. Caramba, então a caridade com o meu próximo é a lei primeira de todo cristão. Fora da caridade não há salvação. Já nos disse Jesus. E aí eu só, assim, voltando a um conceito da palavra caridade, a caridade ela pode ser feita de várias formas. Existem várias formas de fazer a caridade, né? Tem a forma assistencialista, né? Onde nós vamos fazer doação de coisas, né? De doação de bens materiais, de alimentos, de roupa, de colchão, de cobertor no inverno, né? Tem a questão também do atendimento fraterno, por exemplo. Aqui na casa, não sei se todos sabem, a gente sempre está falando aqui, temos atendimento fraterno para aqueles que desejarem conversar conosco, ele é agendado através do WhatsApp, né? É uma forma também de praticar a caridade, de ouvir o irmão, de conversar, de deixá-lo falar sobre as suas questões, né? Tem a caridade conosco também. Precisamos ser caridosos conosco. Não adianta a gente ser caridoso com o outro e para a gente está sempre se jubilando. Eu sou a pior pessoa, né? Eu só faço besteira, eu não consigo, eu não tenho jeito. Calma, calma. Porque aqui, nesse momento que nós estamos, é o momento mesmo na nossa encarnação da gente tentar, da gente se exercitar, da gente buscar o aprendizado. Então, tem a caridade conosco, a caridade com o próximo, a caridade de emprestar um ouvido, de dar um abraço, de dar um sorriso. Quando a pessoa chega até a gente, como é que a gente recepciona? Oi, tudo bom? Não, tá tudo péssimo, né? Eu acho que se eu não tivesse chegado, eu tinha feito até um favor para você. Desculpa te incomodar, né? Tem uma brincadeira assim, enfim, coisa feia que eu vou falar, tá? Mas tem uma brincadeira entre minhas amigas que quando toco o telefone, falam assim, quem me incomoda? Que coisa feia, gente. Alô, oi, tudo bom, né? Então, será que o pensamento que está dentro do nosso coração realmente é quem me incomoda? Ou é só uma brincadeira? A gente realmente está interessado em tentar ajudar, em tentar atender aquela pessoa, né? Um dia desse eu tive uma DR lá com meu marido, só dividindo o que me fez lembrar uma situação aqui bem engraçada. Telemarketing fica ligando para nossa casa, né? Aí quer mudar o plano do telefone, quer mudar plano de internet. Aí o meu marido falou assim, eu não tenho mais saco com essas pessoas. Todo dia liga alguém. Toda hora é um serviço diferente. Ah, que droga, não sei o que, ele reclamando. Eu deixei ele falar tudo. Falei o seguinte, vem cá. Você já parou para pensar que do outro lado... Eu não sou santa não, tá, gente? Mas foi só uma reflexão que eu convidei ele a fazer. Você já parou para pensar que essa pessoa do outro lado da linha também não queria estar ligando para você? Mas é o emprego dela. Ela precisa trabalhar. Então, ela está ali honrando o trabalho dela. E ela tem que ligar para você, porque é essa atividade, né, que foi acordada entre ela e o empregador, quando ela assinou a carteira dela. Então, o mínimo que você tem que fazer é ser educado. Você não quer o plano de telefonia? Você não quer a internet? Você fala, olha, obrigada, não quero. Não precisa bater na cara da pessoa, xingar a pessoa. É porque a gente só olha para a nossa realidade, mas não olha para a realidade do outro. Tenho certeza, gente, que muitas dessas pessoas que ligam para a gente do call center, também, toda vez que liga, deve tremer, sabe? Ai, meu Deus, quem será o próximo que vai bater o telefone na minha cara?
Quem será o próximo? Aí, quando pega uma pessoa educada, eles até falam assim, nossa, obrigada, então tá, sabe? Eles até se assustam. Então, é caridade também. A gente ter educação, no mínimo, com essas pessoas. Estou dando esse exemplo do telemarketing, porque ele é muito, muito no dia a dia, né, gente? Mas, quando a gente vai pensar, então, em introduzir o assunto de brandos e pacíficos, logo de cara, vem falar com a gente sobre concórdia, sobre união, né? Sobre a lei do amor, da caridade, falando da questão da lei primeira de todo cristão, que é a caridade. Né? Aí eu fui buscar no dicionário, só para a gente não ficar com nenhuma dúvida, o que seria ser brando, né? A definição, tem várias definições, eu peguei só um pouquinho, tá? Definido pela gentileza, uma pessoa gentil, né? Tem uma sensibilidade, né? Tem uma docilidade, é afável, tem uma personalidade branda, tem ausência de rigidez e sem severidade. Falei, caramba, será que eu sou branda? Fiquei me questionando. Será que eu tenho atitudes brandas no meu dia a dia? Convido vocês para reflexão. Não precisem levantar a mão, não precisa, gente, ligar o microfone. Não é necessário nesse momento. É um questionamento íntimo. Será? Porque assim, eu fui pensando, falei, caramba, afável, ausência de rigidez. Às vezes a gente está na fila do pão, a gente é puxado ali na fila do pão, na fila do mercado, do banco. Então, quando você tem uma ausência de rigidez, quando você não tem alguns comportamentos que não são muito bacanas, a gente pode classificar vocês e me classificar como uma pessoa branda. Vou fazer um outro convite. Vamos pensar aqui, cada um vem à sua mente. Quem é que, se vocês pudessem definir como gentil, sensível, dócil, afável, ausência de rigidez e sem severidade, quem vem à mente de vocês nesse momento? Pensa aí alguém. Pode ser da família, pode ser da família do amigo, não tem problema. Pode ser qualquer pessoa. Vieram mais de 5? Alguém pode levantar a mão e falar que vieram mais de 5? Não? É preocupante, né, gente? Eu sei que ninguém pensou em mim nesse tempo. Ai, que tristeza. Mas, enfim. Mas veio alguém, não veio? Então, não veio uma pessoa? Veio uma. Então, tá, veio uma assim, vem uma avó, né? Vem uma tia, vem alguém, vem sim. Tem que estar se enquadrando em tudo isso aqui, tá, gente? Pelo menos uma pessoa, a gente já está no lucro. O mundo está caminhando, né, César? A gente chega lá. E o pacífico? Vamos ver, então, o que é uma pessoa pacífica. Aquele que conduz a paz. Pensa, um fio condutor de energia. Ele conduz. Ele não tem a paz dentro dele só. Ele, por onde vai, ele é pacífico. Vai conduzindo a paz por onde quer que ele vá. Apaziguador, que calma, gente, peraí, não é bem assim, calma, vamos conversar. Não, calma. Aquele que apazigua e que apresenta tranquilidade. Quer dizer, ele está tranquilo, ele apazigua, ele conduz a paz. Mesma reflexão, vamos pensar em alguém aí, gente. Não vale Jesus, tá, gente? Porque aí todo mundo pensaria em Jesus. Vamos pensar em alguém encarnado neste momento da nossa convivência. A pessoa assim, pacífica. Talvez se a gente quebrar, tirar uma coisa ou outra, a gente acha aí mais de 3, né? Mas é isso. Então, quando a gente lê, se a gente volta lá, Dani, rapidinho, outro slide. Agora que a gente entendeu o que significam as palavras, a gente, lendo de novo o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando lá, são brandos e pacíficos. Agora eu entendi. É que toda palavra ofensiva, que não tem nada a ver com uma pessoa branda e nada a ver com aquela pessoa pacífica que a gente leu, exprime sentimento contrário à lei do amor e da caridade.
que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. A coisa vai ficando um pouco mais clara, né? E, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E aí eu vou fazer uma pergunta básica para a gente, né? Eu fui pensar um ponto de interrogação, achei esse aqui com um monte de bonequinhos, representando talvez a humanidade nesse momento reencarnatório nosso, né? Transitório do planeta. De novo, gente, não precisem ligar o microfone nem levantar a mão, tá? Como me comporto hoje quando sou contrariado? Assim, pensamento, né? Veja bem, todos nós vamos ser contrariados uma hora. Talvez, no mínimo, uma vez por dia, né? Então, é um bom exercício a gente ir refletindo como é que a gente se comporta. Gente, vou aprofundar a pergunta. Como é que eu me sinto? Eu me comporto para dentro, não é só para fora. Eu posso estar sorrindo e por dentro, cobras e lagartos. Então, vivenciar a palavra do Cristo não é só da boca para fora, é o que está dentro do meu coração. Então, como eu me comporto hoje, quando eu sou contrariado? Eu fico razoável, já é um progresso, né? Mas por que você não concordou? Né? Já está bom. E quando discordam de mim? Porque, olha só, uma coisa é ser contrariada, vão fazer coisas que eu não queria, estou sendo contrariada. Todo mundo quer comer pizza, eu quero macarrão. Eu fui, né, contrariado. Discordar de mim é não concordar com o que eu falo, não concordar com as minhas atitudes. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Por isso que eu usei o exemplo anterior, né? A Ana quer sair final de semana com a mãe dela, ela quer ir para um lugar, Dona Cidia quer ir para outro. A Ana está sendo contrariada. Não é isso que ela queria. E aí, quando a Ana tem uma opinião aqui numa reunião da casa que discordam dela, caramba, como é que a Ana se sente? Né? Estou pegando eles aqui, que estão aqui pertinho, pegando eles de exemplo. Se deu bem, Conceição, você está online hoje, hein? Isso é uma coisa para a gente pensar. E quando toco no meu ponto fraco? Isso é terrível. É terrível. A pessoa te conhece tão bem. Tem gente que é assim, né? Que pega ali aquela informação e guarda aqui na manga. E aí começa alguma coisa, não dá certo, a pessoa vai e puxa a carta ali. Isso não é caridade, gente. Nem o que fazem com a gente e nem se a gente tem essa postura com o próximo. Vale ressaltar que todas essas reflexões, como eu me sinto, a gente tem que lembrar como é que o meu irmão se sente. Quando ele toda hora é contrariado, não dá para eu ceder nada, nem um pouco. Mas eu tenho que discordar o tempo todo do fulano e da Beltrana lá. A gente sabe que, ninguém quer. Mas, vamos de vez em quando concordar com alguma coisa, deixa a pessoa dar uma opinião. Todo mundo tem uma opinião válida para alguma coisa, gente. Cada um de nós aqui, somos indivíduos especiais aos olhos de Jesus. Somos filhos de Deus. Todos nós aqui temos, sim, algo especial dentro de nós para compartilhar com o próximo, para doar para a sociedade, para compartilhar no meio que a gente vive. Então, da mesma forma que eu me sinto, a gente tem que lembrar que o outro, que a gente tem sempre uma opinião formada sobre o outro, ele também se sente. E aí, fica aqui para a gente reflexão, e eu fiquei pensando nessa quantidade de bonequinhos aqui, talvez sejam a quantidade de pessoas que ainda precisam, e eu me incluo aqui dentro dos bonequinhos, com certeza, refletir sobre isso, né? De quando é comigo e quando é com o outro. Eu fico branda. Aí eu posso me enquadrar lá no brandos e pacíficos? Consigo? Vamos pensar. Aí vou convidar vocês para fazer outra reflexão sobre a cólera. Né? Por quê? A gente vai começar falando sobre... Vamos logo abrir o verbo aqui, vamos falar a verdade. A raiva, a cólera. Eu peguei, assim, uma pessoa
né, numa situação um pouco coitada. Quem nunca, né, se viu nessa situação? E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Eu estou com raiva do outro. O outro não concordou comigo, né? Discordou, me contrariou, mexeu na minha ferida. E aí estão lá na casa espírita falando em ser brando e pacífico. E eu estou com raiva. Muita raiva. Porque dizem que, né, o amor e ódio, né, yin e yang, a gente vai ter. Até porque estamos num planeta de provas e expiações e vamos ser, sim, várias vezes ao longo da nossa encarnação, desafiados por N situações. E se nós estamos buscando um aprimoramento moral para os nossos espíritos, as provas e as expiações, as provas que nós vamos passar, elas são para a gente, na verdade, uma boa oportunidade para exercitarmos. É difícil de, às vezes, aceitar isso, gente, mas é uma realidade. Porém, a cólera é uma ilusão nossa achar que a raiva que eu sinto do outro está fazendo mal ao outro. Não, ela está voltando para mim. Os nossos sentimentos, já foi falado aqui em outras palestras, eu acho que é pertinente a gente relembrar, eles vão influenciar muito na nossa vida. Eu tenho algumas amigas psicólogas que falam para mim que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ué, como assim, Cíntia? Tá ansioso? Dor de barriga. Tá com raiva? Dor de barriga. Tô com medo? Brulhão no estômago. Olha os sentimentos que eu tô falando. Raiva, medo, ansiedade. Então, tudo que a mente ela vai trazer de uma forma que vai jogar a gente para baixo, que vai puxar a nossa energia, que vai drenar a nossa energia, vai impactar no nosso corpo físico. Não tem jeito. Então, a cólera ela não vai fazer mal ao outro, ela faz mal a nós mesmos. Aí vale a pena? Né? Se a gente tiver a condição de passar por esse sentimento e passar rápido e vai, tá ótimo, gente. O problema é quando a gente fica ali, ó. 1 ano, 2 anos, 3 anos. A pessoa não está nem lembrando mais o que ela fez com você. Mas você está esperando a oportunidade para falar de novo com ela sobre aquilo. É uma escolha, né, gente? Cada um de nós tem o livre-arbítrio, né? Os espíritos já nos ensinaram, né? Já nos falaram sobre o livre-arbítrio, onde Jesus, ele só pode atuar na nossa vida se nós assim pedirmos. Porém, é impossível a gente plantar mamão e colher manga. Né? A física não permite. A lei natural das coisas não permite. Então, se a gente vai continuar cultivando raiva dentro da gente, o que vai voltar para a gente são consequências desse sentimento negativo para com o outro e também para conosco. Às vezes, a gente comete um erro na vida e quem não comete um erro na vida? E a gente não se perdoa. A gente fica remoendo aquilo como se fosse a única chance que eu tive na minha vida, como se mais nada fosse acontecer. Eu estou fadada ao fracasso, à infelicidade, porque aquela vez que eu tive a oportunidade, sei lá, vou dar um exemplo aqui, qualquer material, que é mais fácil, que compromete menos a gente do que falar de relacionamento. Eu tinha a oportunidade de comprar um carro, o carro era maravilhoso, o preço, poxa, deixei passar aquela oportunidade, nunca mais vou comprar um carro daquele. Quem é que não te garante que não ter comprado aquele carro foi um livramento para a tua vida? Às vezes era um carro caro, se ia ser assaltado, não sei, gente, a gente não vai saber. Então, a gente tem que tentar se libertar desses sentimentos que jogam a gente para baixo, que nos adoecem. Adoecem o nosso corpo físico e adoecem o nosso espírito. E pode nos levar à depressão, à ansiedade, o que eu já falei aqui antes, né? Crise do pânico, a N situações que a gente começa a ter uns ziquezira na vida e não sabe de onde veio. Porque a gente não vai lembrar mesmo. A vida é muita coisa para administrar. Mas quem não garante a você que aquele sentimento lá atrás que está guardadinho dentro do seu coração,
Você não deixa o bendito ser feliz, a outra deixa embora, gente. Perdoa o patrão, o chefe, vamos embora, gente, vamos seguir o caminho. As pessoas erram assim como nós. Então, se a gente gostaria que o fardo fosse menor para os nossos ombros, o outro também gostaria, gente. O problema é que a gente não pensa no outro. A gente pensa só na gente. E aí a gente não troca, não inverte o papel, não troca de lugar, entendeu? Quando a gente troca de lugar, a gente, caramba. Olha, eu confesso a vocês, que eu fui entender sobre, por exemplo, relacionamento, né? Acabou o namoro. Eu não entendia, meus primos eu sou a caçula, meus primos mais velhos. Por que terminou o namoro? Eu, a criança achava que o namoro era para sempre, era eterno. Só que eu não entendia que o namoro era a fase mesmo para se conhecer, para ver se é aquilo mesmo, se as pessoas têm afinidade, enfim. Mas eu não conseguia entender dentro da minha mentalidade infantil, da minha experiência infantil. Eu precisei amadurecer, envelhecer, para entender que legal, o namoro pode acabar e tudo bem. E vamos seguir a vida, né? Então, eu acho que esse sentimento, que está também no Evangelho, nesse mesmo capítulo 9, falando da cólera, enfatiza muito essa questão do malefício que faz a nós mesmos, fica um convite para vocês refletirem sobre isso, que não tem nada a ver. O capítulo 9 fala sobre brandos e pacíficos, e essa parte da cólera fala justamente sobre não tem nada a ver em ser brando e pacífico, uma vez que você alimenta esse sentimento. E aí eu faço um convite. Por que não? Por que não pensarmos na questão da afabilidade e da doçura? Quando a gente retribui, de outra forma, quando a gente... gente, olha só, façam um teste um dia, se vocês estiverem dispostos. Chega uma pessoa gritando perto de vocês, bravejando, fala baixo, fala com calma. O que eu posso te ajudar? A pessoa não encontra eco, a coisa não vai, não consegue. Não tem como. A cólera ela não consegue sobrepor uma doçura, um sorriso, um olhar de carinho, de amor. Não tem como. Agora, quando a gente pensa em afabilidade e doçura, não é só da boca para fora. Também é o que a gente sente dentro da gente. E principalmente com as pessoas que convivem conosco, dentro da nossa casa, na nossa família. Eu estava lendo, achei curioso, né? Uma parte que fala: é muito mais fácil você ser dócil e afável com quem você não convive. Com quem não está ali no dia a dia com você. É muito mais fácil. Que bom, vamos continuar sendo. Não falei para não serem mais não, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, para dentro do convívio familiar, dentro do trabalho, enfim, um ambiente que vocês quiserem trazer nesse momento, a mente de vocês que está difícil, a relação está difícil. Tá? Vontade de desistir, de jogar a famosa toalha. Né? Então, é ali mesmo que vocês vão ter a oportunidade de exercitar esses dois sentimentos, essa atitude, essa postura, porque é uma escolha. É uma escolha, não tenho dúvidas disso. Nós temos sempre uma escolha. Sempre. O difícil é tomar a decisão. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que quer fazer. E, às vezes, o nosso egoísmo, o nosso ego, não deixa a gente escolher a melhor opção. Porque o que vão falar de mim? Eu sou boba. Eu estou preocupada com o que as pessoas vão falar. E eu, às vezes, deixo uma oportunidade passar porque eu estou preocupada com o que o outro vai falar. Mas, olha, eu vou contar um segredo. Às vezes, o outro está na mesma situação que você. Aí você está preocupada com o que o outro vai falar, mas o outro precisaria ser afável e dócil igual você.
mas você não está sabendo da realidade dele dentro da casa dele, da família dele. Então, não percam a oportunidade, pessoal, de colocar em prática esses sentimentos que, mais uma vez eu falo, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas colocar em prática mesmo. Não só da boca para fora, e não só da porta da nossa casa para fora, ou da porta do trabalho para fora. É onde nós estamos inseridos, porque o Espiritismo também nos explica. Os espíritos nos explicam que o acaso não existe. Já nos estudamos isso aqui também. Então, se eu estou inserido naquela família, se eu tenho aquela mãe, aquele irmão, aquele marido, aquele filho, se eu estou naquele trabalho, tenho certeza, vocês não estão ali ao acaso. Vocês podem ser ali onde vocês estão, pessoas especiais para aquele momento. Cíntia, isso é muito difícil. Claro que eu também tenho muita dificuldade. Não é fácil, não. Eu não tô, em momento algum, falei para vocês aqui que é tudo simples e que eu faço tudo direitinho. Não. Também estou me esforçando. Também estou me esforçando. Lá no meu trabalho eu tenho uma amiga que é espírita também, e temos a mesma gerente em comum. Né? Então é muita sorte mesmo. Nossa. Temos uma no ombro da outra, né? Então, às vezes acontecem algumas coisas, algumas decisões que a gente olha uma para a outra assim, aí ela fala assim, o acaso não existe. Aí o acaso não existe, o acaso não existe. A gente fica naquela situação, vamos aproveitar essa oportunidade, porque alguma coisa tem que sair dali da gente estar naquele lugar. Né? Então, convido vocês a tentarem trocar o sentimento da raiva, do rancor, que vai derrubar vocês e minar a energia de vocês, com um sentimento de afabilidade, de doçura. Eu passo por isso. Mas exatamente isso. Imagino. Que bom que você está aqui, o acaso não existe. Você chegou para ouvir isso. Olha que maravilha, né? Em muitos momentos eu tenho vontade de... Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? A gente está com uma amiga aqui dizendo que ela passa às vezes por isso. Então vamos aproveitar esse momento para refletirmos. Agora é um momento íntimo de cada um de vocês. Vocês com vocês mesmos, né? Então, é um convite muito especial de Jesus para a gente. E, na maioria das vezes, o conselho que a gente escuta na rua é outra coisa. Vai lá mesmo, vai lá, leva desaforo para casa, né? Enfim, aí é a história, né? Que eu não posso passar a testar de boba, né? A questão, gente, olha só, a gente tem que entender que escolha a gente está fazendo. Vou ser muito honesta. Eu venho toda segunda-feira para uma reunião pública numa casa espírita. Todos nós sabemos que já estamos nesse momento, tanto quem está virtualmente como quem está presencialmente, já estamos recebendo, né, os fluidos da espiritualidade, que já está apaziguando, né, a panela de pressão que tem aqui dentro do nosso peito. Vamos tomar passe, beber água frutificada. Peguei o elevador, desci, desliguei o computador, amnésia. Não dá para ter amnésia. A gente tem que tentar, nem que seja a gente só um tiquinho por dia, uma vez por semana que seja. Mas tem que tentar. Tem que tentar. Que aí sim, poxa, eu fui lá, eu ouvi, caramba, tomei o passe, me senti melhor. Então faz sentido. Se vocês estão aqui nessa reunião e vocês saem daqui se sentindo melhor, faz sentido o que eu estou falando. Porque aqui é uma casa de Jesus. Estamos aqui sobre a guarda de Jesus. Então, se vocês saem daqui melhor, faz sentido o que eu estou falando. Basta a gente tentar vivenciar isso. E um outro convite também, né, é da paciência. A paciência também está lá. Gente, olha, eu convido, pegue o Evangelho, não é mentira minha, tá? Capítulo 9, vocês vão ler lá sobre a cólera, vocês vão ler sobre a afabilidade, doçura, e vocês vão ler sobre a paciência. Mas assim, eu queria só que você me falasse como é que eu faço para ser brando e pacífico. Eu estou falando, gente. Eu estou tentando explicar. E cada vez que eu falo, eu estou tentando ouvir também para mim mesma. É um convite, né, de relembrar o tempo todo.
Aí chega em casa, minha filha não fez o trabalho da escola, eu, paciência. Doçura para habilidade. Vem cá, querida. Mas por que você não fez, amor? Né? Vai dizer, não pode, imagina, de jeito nenhum. Não adianta. Imagina aí, enfim, né? Deixa pra lá. Então, gente, a paciência, quando a gente vai estudar a paciência dentro desse contexto, tá? Ela fala da paciência principalmente conosco mesmo. Caramba! Conosco mesmo. Fala também da paciência com o próximo, como a gente já falou aqui, né? A paciência é uma palavra que ela volta em vários temas. Já perceberam isso? Aí eu fico me questionando, uma palavra que volta várias vezes em vários temas diferentes, ela é uma palavra muito especial mesmo. Ela é tão especial que ela faz questão de não deixar a gente esquecer que ela existe. Porque tu vai falar sobre qualquer assunto, gente, qualquer palestra aqui. Pode, começa a notar. Vai ter alguém falando da paciência em cima daquele tema. Então, a gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade. Porque se essa palavra volta tantas vezes, é porque a gente ainda está precisando ouvi-la muitas vezes. E aí é paciência em tudo. É a paciência conosco, é a paciência com os nossos sentimentos, é a paciência para as nossas doenças. Lá no capítulo fala que as nossas doenças, elas vêm como um benefício, uma oportunidade de exercitarmos a paciência. Quando a gente está doente, a gente desacelera. Vai na marra, né? A gente está bem, está lá. Não tem tempo para nada, não tem tempo para ligar para ninguém, não tem tempo para fazer nada. Vamos pegar, pegou uma gripe, pronto, já dá desacelerado, o corpo já está esquisito. E aí, imagina tantas outras coisas que acontecem conosco ao longo dos anos das nossas vidas. Então, a doença, a gente costuma, cultural isso, né? A gente bota em cima da doença uma coisa muito negativa. Porque tu já está doente, você já está chateado, você já está se sentindo mal, você já está limitado. Aí você vai olhar para essa doença e vai falar, qual sentimento você vai associar à doença? A cólera ou a paciência? A maioria é a cólera, a revolta. Por que comigo? Mas logo eu. É isso mesmo. E tudo bem, né? Que a gente se questione isso. Por isso eu estou aqui, para falar, né? Para todos nós ouvirmos, inclusive eu. Que a doença, nesse capítulo, fala muito sobre isso. Ela é uma ótima oportunidade para exercitarmos a paciência e mudarmos o nosso olhar perante isso. Aí eu fiquei me questionando, caramba, que difícil ser branda e pacífica. Porque falou lá da cólera, já me enquadrei algumas coisas, infelizmente. Aí fui ler lá falei, vou para o dicionário do Aurélio, que ele vai dar uma aliviada para mim, né? Vou me identificar facilmente, vários amigos. Aí já li ali o significado de brando e pacífico, já fiquei, não achei nem 5. Nem me incluindo ali também, de jeito nenhum, né? E aí, de repente, quando vai falar de afabilidade e doçura, para não ser da boca para fora, né, principalmente dentro da nossa casa, aí pronto, vamos ler paciência. Aí já vem logo, a paciência vai ser ótimo, que você vai pedir para eu ficar calma. Não, ele fala das doenças, principalmente do nosso estado do corpo físico. Ou as doenças também ligadas à questão do nosso psiquismo, né? Porque hoje em dia, quando você vai pensar, a gente também já falou sobre isso aqui, se eu não me engano, quando a gente vai pensar sobre saúde, a saúde hoje ela é um leque de coisas. Então, é a saúde do corpo físico e a saúde da parte psiquiátrica também. Então, uma pessoa que vai falar que ela é saudável, 100%, ela não pode estar, entre aspas, da modo de falar, nem com nenhum problema do corpo físico, né, nenhuma doença, e nem com nenhuma questão psicológica. E aí deu ruim, Cíntia. Porque uma hora a gente está de um jeito, outra hora a gente está de outro. Depois de 2020, está tudo junto, assim, embolado. Né?
maracujina, um chazinho de camomila para dormir, tranquilo. Isso aí é várias pessoas que eu conheço. E oração, prece. Aí eu vou bater na tecla aqui que a gente sempre fala. Vocês, né? Nós, tenho que lembrar, todos nós, a gente utiliza o recurso que a gente tem, que é a prece, para tentar exercitar a paciência, para quem sabe um dia, talvez, podermos nos classificar 100% ali entre brandos e pacíficos. Então, nós temos a prece como um dos melhores, ou melhor, artifício para tentarmos vivenciar os ensinamentos do Cristo. É o nosso canal direto com ele. É o nosso momento mais íntimo com a espiritualidade, com Jesus. E aí, eu acredito que com o tempo e com o esforço, com o tempo e com o esforço a passar dos dias, das semanas, dos meses, a gente vai conseguindo alcançar um estágio mais próximo do nosso desejado. Eu ouvi uma vez uma coisa muito interessante. Quando a gente quer alcançar um objetivo, e o objetivo ele é muito distante, muito difícil, divide ele por partes. Assim, deixa eu dar um exemplo. Eu quero exercitar a paciência, mas eu preciso exercitar a paciência com uma pessoa muito difícil da minha família, que eu não falo, que não fala comigo, quando a gente se encontra. Então, começa exercitando a paciência com a pessoa que está mais próxima, que está mais tranquilo para você exercitar. Porque se você não exercitar a paciência com ninguém, vai ficar mais difícil você chegar lá naquele parente mais complicado. Um exemplo mais concreto, para ficar mais fácil. Quero perder 200... Desculpa, assim não tem condição. Quero perder 20 quilos. Se eu olhar os 20 quilos, eu não consigo. Eu não começo. Divide, eu quero perder 5 quilos. Quando eu chegar nos 5 quilos, eu quero perder mais 5 quilos. E aí você vai, aos poucos, de repente, chegando lá onde você precisa chegar. Então, divida, sabe, as necessidades de vocês, as dificuldades em conseguirmos sermos mais brandos e pacíficos em etapas. Não dá para ser com a família toda, escolhe um. Não dá para ser com um prédio inteiro, escolhe um vizinho, um porteiro. Dá o primeiro passo para que vocês não desistam logo no início, antes de tentar. Né? E aí, assim, gente, chegando já no final do nosso bate-papo, eu trouxe uma mensagem para vocês. Eu vou ler aqui. Eu trouxe um livrinho para vocês conhecerem, um livrinho muito bom, de gaveta, de cabeceira, para andar na bolsa. Fonte Viva, né, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Vocês podem acompanhar na tela, eu vou acompanhar aqui. Afinal de contas, tudo que a gente está falando, a gente tem um objetivo, que é viver em paz. A gente tentar viver em paz. Para tentarmos sermos mais brandos e mais pacíficos, conosco, com o próximo, né? Tentando vivenciar mesmo os ensinamentos de Jesus. Então, a mensagem 123, o capítulo 123 do livro, né, Fonte Viva, Emmanuel e Chico Xavier, Francisco Xavier. Vivei em paz. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Muito bom, né, para os tempos políticos que a gente vem vivendo, né? A gente tem que repensar mesmo como é que a gente quer se posicionar, né? Vamos viver em paz, gente. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. A pessoa só vai... Eu falo isso muito para minha filha. A discussão só continua se alguém discutir com você.
Ninguém discute sozinho. Não é verdade? Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente o que te procuram no caminho. Veja bem quem chega perto de vocês, né? Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade e da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. Identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma. Harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostravam desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que ficamos todos com a paz do nosso Mestre Jesus.